Olá, alunos do oitavo ano. Aqui é a professora de redação, professora Fernanda, e hoje nós vamos dar continuidade ao gênero textual crônica, que já iniciamos o trabalho em sala de aula. Antes, vamos ver o que são os gêneros textuais. Os textos, sejam eles escritos ou orais, embora sejam diferentes entre si, podem apresentar diversos pontos em comum. Quando eles apresentam um conjunto de características semelhantes, classificam-se em determinado gênero textual. Sendo assim, os gêneros textuais passam a ser compreendidos como as diferentes formas de linguagem empregadas nos textos, configurando-se como manifestações socialmente reconhecidas que visam alcançar intenções comunicativas similares, exercendo funções sociais específicas. Cada gênero possui seu estilo próprio e diferencia-se dos demais por meio das suas características. Algumas dessas características que especificam o gênero textual são o assunto, o papel dos interlocutores e a situação. Dessa forma, é impossível determinar a quantidade de gêneros textuais existentes na língua portuguesa. Agora nós vamos ver a diferença entre gênero textual, tipo textual e gênero literário. Os gêneros textuais são estruturas relativamente estáveis de composição, com as quais realizamos intervenções sociais. São inúmeros, né? E cada um deles possui o seu próprio estilo de escrita e de estrutura. Como exemplo, nós temos conto, fábula, carta, poema, romance, notícia, biografia, entre tantos outros. Os tipos textuais são as diferentes formas que um texto pode apresentar, buscando responder diferentes intenções comunicativas. Então, ele pode ser classificado como narrativo, argumentativo, dissertativo, descritivo, informativo ou injuntivo. Gêneros literários são as divisões feitas em obras literárias de acordo com as características formais comuns. Então, ao contrário dos gêneros textuais, que abrangem todos os tipos de texto, os gêneros literários, como o próprio nome já diz, aborda apenas os textos literários. O gênero literário é classificado de acordo com a sua forma, podendo ser dramático, lírico, épico, entre outros. Agora, especificamente sobre o gênero textual crônica. Como nós já vimos, é um gênero textual que se caracteriza por retratar questões relacionadas ao cotidiano. Então, dentre os inúmeros gêneros textuais existentes, um dos mais usuais e populares para descrever situações do dia a dia é a crônica. Ela é muito utilizada em textos jornalísticos, que são publicados em jornais e revistas, e é escrita com uma linguagem simples e coloquial, que torna a leitura mais fácil e prazerosa. Por tratar assuntos contemporâneos, a crônica é um tipo de texto que tem prazo de validade, geralmente uma crítica ou comentário sobre algo que está sendo debatido no momento. Agora nós vamos ver as características da crônica. Trata de assuntos contemporâneos. Então, as crônicas, elas trabalham com acontecimentos banais. A crônica não vai se ocupar dos grandes feitos da humanidade. Ela vai abordar o ato de buscar o pão na padaria ou o jornal na banca, por exemplo. As temáticas cotidianas são o que permite a crônica aproximar-se do dia a dia de seus leitores. Utiliza a linguagem simples e coloquial. Entre as principais características, é possível destacar a linguagem simples, informal, conhecida também como linguagem popular. Faz uso de poucos ou nenhum personagem. A crônica trabalha com elementos reduzidos, um período de tempo curto, um espaço limitado e poucos ou até mesmo nenhum personagem.
Isso se deve primeiramente à curta extensão do texto e também ao seu objetivo, que não está centrado em narrar, mas em fazer refletir, em provocar o leitor. Utiliza tom irônico e humorístico, utilizado para zombar de alguém, denunciar, fazer críticas ou mesmo censurar alguma coisa. A ideia é valorizar algo ou alguém, quando na verdade o sentido implícito é de oposta desvalorização. Bastante usada no jornalismo. O jornalismo e a crônica têm uma base em comum, a realidade, o cotidiano. No entanto, enquanto o jornalismo tem o dever de manter-se fiel à realidade, muitas vezes utilizando uma linguagem objetiva e transmitindo informações sem opinar sobre elas, a crônica permite uma liberdade muito maior ao leitor, ao autor, que tem permissão para fantasiar sobre acontecimentos e para manifestar suas opiniões e sentimentos acerca de algum tema. Percepção pessoal do tema. Cada tema tratado, por mais banal que seja, deve ser abordado a partir de uma percepção de mundo pessoal. Caso se limitasse a contar um fato ou um episódio, o autor estaria escrevendo uma narração. A crônica ultrapassa o texto meramente narrativo, pois promove, a partir daquilo que é contado, uma reflexão, uma visão do mundo. Os textos são rápidos e objetivos. Como costuma abordar um fato cotidiano a partir de uma fotografia do acontecimento, o texto é, de modo geral, curto, limitando-se a contar apenas o que é necessário para a reflexão sobre o assunto. Principais cronistas brasileiros. Nós temos aí Machado de Assis. Entre suas crônicas principais estão Crônicas de Lélio, Comentários da Semana e Ao Acaso. Clarice Lispector, Contos, Crônicas e Novelas e Clarice na Cabeceira. Fernando Sabino, A Cidade Vazia, A Companheira de Viagem, A Falta que Ela Me Faz. Rubem Braga, O Conde e o Passarinho, O Morro do Isolamento e Ai de Ti. Nelson Rodrigues, Primeiras Confissões, A Pátria Sem Chuteiras e A Mulher do Próximo. Então, ficam aí essas sugestões de leitura para vocês, tá? Dentre vários outros cronistas brasileiros, estão destacados esses 5. Tipos de crônica. Crônica narrativa. A crônica narrativa sempre conta com fatos do cotidiano, acontecimento das últimas semanas e ações em geral. O texto conta uma história, seja em primeira ou terceira pessoa do singular, relacionada a diferentes fatos. Crônica descritiva. Como o nome já diz, se trata de um texto descritivo sobre uma determinada situação do cotidiano. Em geral, em algum local, contendo ou não personagens. Há a exploração máxima dos detalhes do objeto, do local, da pessoa ou animal que o cronista deseja descrever. Crônica humorística. Essa crônica possui característica voltada ao humor, mas que usa a seu favor a ironia para entreter seu público. Na maioria das vezes, a crônica humorística é utilizada para contar um acontecimento político, econômico ou cultural de uma forma mais descontraída. E nós temos também a crônica jornalística, que é um texto muito utilizado pela imprensa brasileira para retratar e refletir sobre temas da atualidade em uma linguagem um pouco mais leve. Esse tipo de crônica possui um caráter mais narrativo e argumentativo, mas sempre trazendo a leveza textual. Aí agora vamos para as nossas atividades. Hora da leitura. Como sugestão de leitura, eu estou deixando aí para vocês as 4 crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. São elas: Crônica Engraçada, Exigências da Vida Moderna,
brincadeira e aprenda a chamar a polícia. No rodapé da página tem aí o link para vocês se guiarem e aí vocês já vão encontrar essas 4 crônicas. Como bônus, nesse mesmo link tem a 5ª crônica chamada A Aliança. E a seguir, nós temos atividades do livro, que é produção de texto referente à crônica 2. Na sala de aula nós trabalhamos a crônica 1 e agora nós estamos vendo a crônica 2, ok? Ainda na primeira unidade, nas páginas das 56 a 58. Então aproveitem esse momento para trabalharem bastante os gêneros, para trabalharem bastante a leitura. Quem já tem o hábito de ler, está de parabéns. Quem não tem, agora é um excelente momento para começar. Então, estudem, dediquem-se ao máximo e vamos nos adaptar da melhor maneira possível enquanto durar esse distanciamento social. Aguardo vocês nas próximas aulas e bons estudos. Até mais!